Olá, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, a muitos que eu tenho postado. E talvez vocês não estejam entendendo muita coisa de onde está aparecendo e vocês estarem vendo uma figura meio que colorida aí no vídeo de vocês. Bom, gente, na verdade, hoje eu não quero postar um vídeo, mas eu quero trazer informação, que tipo de material eu utilizo, no que eu pesquiso. Algumas pessoas me questionam, professor, é tanta informação que o senhor traz, de onde o senhor traz essas informações? Bom, gente, lá a respeito do vídeo sobre que Jesus desceu ao inferno, de onde eu tirei tantas informações que eu escrevi em grego e tudo. Bom, aí na frente, aí na tela de vocês, vocês estão vendo o texto de 1 Pedro, tá até aqui que eu vou selecionar para vocês verem. 1 Pedro aqui, ó. Aí aqui tem uma informação em grego. Ou seja, aqui eu estou lidando com uma edição crítica em grego. Isso aqui é o versículo em grego que eu estou selecionando. É a informação que traz em grego. Abaixo aqui em vermelho, eu sei que não dá para talvez visualizar muito por causa da imagem aqui do computador, mas isso aqui são variantes. Eu sempre falo de variantes. O que é uma variante? Há uma palavra que poderia estar no texto, também não poderia estar no texto. Então aqui existem as variantes. Aqui em azul são menções dos pais da igreja. Aqui que está em preto, essas informações são em latim. Então há muita informação aqui, gente. Aqui entre o que existe aqui, ó, em vermelho também, uma oração em grego. Então tem muita informação em grego. Tudo isso aqui praticamente está em grego. Depois vem a menção de um outro pai da igreja. Então existe muita informação. Embaixo, você vai até subir um pouquinho mais aqui. Ou seja, eu trouxe uma grande oração que eu traduzi, que vem essa expressão que eu traduzi para vocês. Ou seja, o que diz os pais da igreja? Ou seja, que o que foi pregado ali foi o evangelho da ressurreição. Então está aqui a expressão aqui, evangelho, aqui é o Espírito, pneumasse, eugiliastai, anastassa. Quando eu faço uma leitura, que as pessoas veem, de onde que eu faço a leitura? Eu faço a leitura do que está aqui, gente. Então eu faço a leitura e traduzo. Então aqui existe a informação que foi pregado no evangelho da ressurreição. Aí existe também um comentário de alguns pais da igreja que faz, que está aqui, Augusto. Se eu clicar aqui, ou seja, olha o que vai acontecer. Eu clico aqui, aí vai abrir uma outra tela que vai trazer informação de quem é esse pai da igreja. Então existem várias menções aqui, vários materiais desses pais da igreja. Então, gente, é um programinha que eu utilizo, é um programa de exegese, traz toda a informação. Esse texto crítico que eu utilizo é o texto crítico de Constantino Tischendorf, tá? Então, tudo que vocês verem fazendo menção aqui do texto de Pedro, quando eu lido aqui a crítica, eu vou lidar a crítica aqui. Para isso, existe outro texto lá de Mateus. Então, agora eu vou clicar aqui em Mateus, capítulo 1, pronto, abriu. Então, quando eu lido com Mateus, lá, o capítulo 1, que muitos viram a informação, eu estou lidando também com esse texto, com essa informação. Então, vamos lá, versículo que nós estávamos trabalhando. Eu vou subir aqui um pouquinho. Nós estávamos falando sobre o versículo lá de Jesus, se ele é primogênito ou não é, se Maria realmente era virgem ou não. Então a gente vai chegar, gente, é muito comentário que existe. Então, você vê, é muita informação que eu estou passando aqui para vocês. Eu lido com isso. Então, quando alguém questionar, gente, é trabalhoso? É. Igual se eu for pegar aqui e clicar em outra fonte aqui, ó, o que significa esses símbolos? O que diz cada um desses códigos? Tem muita oração em latim que tem que ser traduzido. Se clicar nesse símbolo, o que ele diz? Vamos lá também, eu vou abrir aqui para vocês verem. Vai trazer uma outra fonte, uma outra informação. Aqui que é o símbolo. Aí vai trazer esse símbolo, ele chama-se códice sináitico. Então está aqui o símbolo. Olha aqui, ó. Está aqui. É um códice. Então traz toda a informação aqui a respeito desse códice. Então, gente, eu levo tempo. Não é coisa tão simples assim. Se você for ver aqui, ó, ou seja, o códice sinático ele traz aqui, a informação que está aqui, uma informação, o conteúdo está em alemão, não está em português não. Então, o comentário desses programas, ele é em inglês, ele está em alemão, está em latim. Aí você pergunta, pô, então o professor conhece todas essas línguas? Bom, gente, a gente se esforça em poder traduzir. Então eu não trago qualquer tipo de material para vocês não, tá? Fora isso, eu tenho outro tipo de material, fora esse programinha que vocês estão vendo, que é um programa que eu lido com o Novo Testamento. Então esse programa aqui,
eu lido um pouco mais com o Novo Testamento, que eu falo para vocês de edições críticas. O que é a edição crítica? Que tem um aparato crítico, onde faz a decodificação. Então a decodificação é feita em cima desses nomes, é feita em cima desses símbolos, é tudo decodificado, traduzido, parafraseado, tá certo? Fora isso, aí eu lido, quando eu vou lidar com o texto do Antigo Testamento, eu vou ver se é capaz de eu colocar aqui para vocês, eu vou lidar com isso daqui, gente, ó. Pronto. Isso aqui que vocês estão vendo na frente agora. Isso aqui é uma Bíblia hebraica, contém o texto hebraico. Aí tem a parte aqui bem fraquinha, aqui eu vou colocar meu dedo aqui, ó, essa parte aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui chama-se Massorá Parva, que é a nota, que também é tudo em hebraico, tem que ser decodificado. Depois existe abaixo aqui, ó. Aí tem bem pequenininho, que é MM, que é a Massorá Magna. Depois existe o aparato crítico, que está aqui o aparato crítico. E tudo isso aqui é aparato crítico. Aí tem o versículo 14 aqui, ó. Acho que dá para vocês visualizarem. Versículo 14, que é onde eu estava lá de Isaías. Aí tem um símbolo, bem pequenininho, símbolo. E vem a expressão. Tem um símbolo que é da Septuaginta. Aí vem a expressão repartenos, que eu expliquei para vocês. Depois vem mais 3 símbolos. Bem pequenininho, gente. Mas bem pequeno mesmo, que não dá nem para visualizar direito. Símbolos bem pequenos. Que é esse símbolo aqui. Áquila, Símaco, Teodócio, que traz a expressão Renianis. Então, mas de onde o professor tirou as informações? Gente, quando eu lido com o texto do hebraico, estou lidando com essas informações aqui. Tá? Então, o professor não está escrevendo qualquer coisa, não. O professor não diz qualquer coisa. Ou seja, eu tenho ferramenta, eu tenho material. Então, quando alguém postar, se conhece ou se não conhece, bom, gente, aqui está a fonte, tá? Muitas pessoas perguntam onde tira algumas informações. Então, relatando-se do Antigo Testamento, eu tiro da Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é essa aqui, que tem um aparato crítico, tá certo? E fora isso, eu lido com o programa da edição de Constantino Tischendorf. Então está aí, gente, para vocês saberem o material de onde eu extraio algumas informações e para vocês verem o tempo que eu gasto aqui estudando, analisando. Então, peço a sua colaboração. Não é fácil lidar com isso tudo aqui que vocês estão vendo. Então eu levo horas, levo dias para fazer esse trabalho e apenas em 30, 40 minutos eu procuro traduzir tudo isso para vocês. Se vocês acham que esse meu trabalho merece um reconhecimento, ou seja, se vocês querem mais fundamento, mais base para isso, então eu peço, gente, não deixem de ser mantenedores do meu projeto, tá bom? Agradeço a todos vocês e tenham um bom dia.